Então, pessoal, chave, chave aberta, né? Então não tem circulação aqui, ó, não tem corrente aqui, ó. Eu não tenho corrente, tá? Se eu não tenho corrente, não tenho queda de tensão aqui na minha carga. Então perceba aqui, ó, o semicírculo negativo, quanto é que eu botei na carga? Botei 0, ó. Semicírculo negativo, chave aberta. Se a chave aberta, na minha carga, vou ter 0. E esse semicírculo negativo, essa tensão negativa, ela vai ficar toda retida pelo diodo. Tá? O diodo não deixa passar, ele é uma chave aberta, então toda essa tensão negativa, ela fica no diodo. Perceba o seguinte, se você pegar aqui um multímetro, então, negativo no anodo, positivo no cátodo. Lembrando, né, pessoal, aqui, ó, aqui é o meu diodo, aqui é o meu anodo, aqui é o meu cátodo, aqui é dopado positivamente, aqui é dopado negativamente, tá? Para esse cara trabalhar como chave fechada, você tem que jogar positivo aqui e negativo aqui. Se tiver invertido, você tem chave aberta, que é o caso aqui, ó. Você está jogando negativo no anodo, positivo no cátodo. A chave está aberta, ó. Se você pegar um voltímetro, medir aqui, ó, colocar nesse ponto e colocar nesse ponto aqui, você vai ter lá, por exemplo, menos 9 volts. Perceba como o circuito aqui está aberto. Perceba, ó, essa tensão que você está vendo aqui, ó, essa tensão negativa que você está vendo aqui no secundário, ela está em cima do diodo, ó. Esse ponto aqui, ó, é o mesmo ponto que está aqui, ó. Esse ponto que está aqui, ó, perceba, você não tem circulação de corrente, porque a chave está aberta. Tá? Se não tem corrente, você não tem queda de tensão no resistor, é como se aqui tivesse um fio. Tá? Perceba que esse polo que você tem aqui no secundário, ó, é o mesmo que está aqui no diodo. Tá? Então, esses mesmos 9 volts que você está vendo aqui no secundário, você vai estar vendo aqui no diodo. Ó. É o mesmo ponto, ó. É o mesmo ponto que está aqui, ó. É o mesmo ponto. É o mesmo ponto que está aqui, ó. A minha chave, ela está aberta. Tá? Então, por esse gráfico aqui, você consegue visualizar todo o comportamento desse tipo de identificador. Então, resumindo, quando no meu secundário tiver positivo, o que vai acontecer? Queda de tensão no diodo, o diodo vai funcionar como chave fechada. Chave fechada nele. Ou a queda de tensão nele vai ser 0,7 ou 0,3. A gente considera para efeitos didáticos que aqui é 0. Tá? Então, se a chave está fechada, toda essa tensão, né, é o que? Transferida para quem? Para a sua carga. Tá? Quando for semicírculo negativo, chave aberta, toda essa tensão negativa fica em cima do diodo. Tá? Se a chave está aberta, eu não vou ter nada na minha carga. Beleza, pessoal?
professor. Valeu, beleza. Aí, pessoal, a gente vai para o formulário, então. A gente trabalhar com o retificador de meia onda, tá? Então, toda vez que eu quiser calcular tensão média na carga, perceba, pessoal, tensão média na carga. Aqui, ó, perceba, ó, a simbologia que eu estou colocando aqui, ó, VDC. Eu já estou considerando que essa tensão média já é minha tensão corrente contínua. Ela não é puramente contínua, mas uma vez que já passou pelo circuito retificador, que passou pelo diodo, ó, aqui, ó. Então é assim, ó, pessoal, ó, aqui é meu tráfego, ó, aqui é a tomada, né? Aqui na tomada, transformador. Aqui, ó, pessoal, tá o meu diodo, ó. Isso aqui já é meu circuito retificador. Então, pessoal, passou pelo circuito retificador, o que eu tenho aqui, ó, eu já considero como fosse uma tensão de corrente contínua. Embora ela não seja puramente, que ainda falta fazer a filtragem, a regulação, mas para efeito de cálculo, eu já considero de EVDC. Então aqui, ó, para eu calcular a tensão média da carga, para esse tipo de circuito meia onda, o que eu tenho que fazer? Pegar a tensão máxima, subtrair a queda de tensão do diodo e dividir por π. Tá? Lembrando, hein, pessoal, o que é tensão máxima mesmo? Tensão máxima é a mesma coisa que a tensão de pico. E para eu achar a tensão máxima, o que eu tenho que fazer? Ó, a tensão máxima vai ser sempre o quê? Tensão eficaz, aquela que eu meço no multímetro, vezes raiz de 2. Tá? Então, lembrando, ó, se eu pegar aqui a minha tomada, colocar o meu fluke aqui, ó, coloquei meu fluke aqui, deu 127 volts. Pessoal, essa tensão aqui, ó, que eu meço aí na tomada, é tensão eficaz. Beleza? Agora, se eu quiser achar a tensão de pico, a tensão máxima, e aquela tensão que eu só vou conseguir enxergar pelo osciloscópio, se eu colocar a ponta do meu osciloscópio aqui nessa tomada, se eu pegar o meu osciloscópio e colocar nessa tomada, eu vou ver essa forma de onda. Tá? E aqui, ó, pessoal, é minha tensão de pico, ou tensão máxima. Se eu quiser tentar achar essa tensão máxima, tem que fazer o quê? Essa continha aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, pessoal, se eu quiser achar a tensão máxima, tensão de pico, para essa tensão de 127 volts, só fazer a conta aqui, ó. Tensão máxima é igual 127 volts vezes raiz de 2. Se fazer a continha, vai dar aproximadamente 180 volts.
7 raiz quadrada de 2, professor? Não entendi. Vezes... Minha conexão tá muito ruim. Tá. É aqui, ó. 127. Vou colocar aqui, ó. A formulinha, ó. V máximo é igual V eficaz, que seria aí a tensãozinha, seria 127 volts. Vezes raiz de 2. Tá? Então vai ser igual a quanto? 127 volts vezes raiz de 2. Tá? E vai dar aproximadamente 180 volts. Beleza? Beleza. Tá, pessoal. Aí, pessoal, então para calcular a tensão média da carga, essa formulinha aqui, tá? E a corrente média? Tem duas maneiras. Essa aqui é o jeito mais fácil, ó, pessoal. Você já achou a tensão média aqui, né? Então, você quer a corrente média na carga. Se você já tem a tensão média, basta pegar a tensão média e dividir pela carga, tá? Que é a lei de Ohm, né, pessoal? Lembra que a gente viu na aula passada? Professor, Oi? eu acho que deu uma pipocada nessa última frase do senhor aí. Então, repetindo aí, pessoal. Tensão média da carga, né? Essa formulinha aqui, ó. VDC é igual a V máximo menos tensão do diodo dividido por π. Se eu quiser calcular a corrente média da carga, eu utilizo essa fórmula que é mais fácil. Eu já calculei a tensão média aqui da carga, que é o VDC, ó, tá? Coloco aqui e divido pela carga. Aí eu vou ter o quê? A corrente média da carga, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui é a lei de Ohm, ó. I é igual a quem? V sobre R. V sobre R. Então, aqui, ó. I é igual a V sobre R. Se eu quero a corrente média da carga e eu já tenho a tensão média na carga, basta pegar a tensão média na carga e dividir por RL. Ou você pode também utilizar essa fórmula aqui, tá? Achar o I máximo e dividir por π. É a mesma coisa, tá? E a corrente média nos diodos vai ser igual a quem? Perceba aqui, ó, que é a mesma fórmula, ó. Por quê? Porque, perceba o seguinte, eu quero saber a corrente média no diodo. Vamos olhar o circuito aqui, ó. Vocês concordam, pessoal, que a corrente que vai passar no diodo é a mesma que vai passar na carga? Corrente no diodo, né? É a mesma coisa que vai passar na carga, tá? Não tem nenhum nó elétrico aqui, ó. Então aqui, ó, no formulário, perceba que é a mesma fórmula, tá? Corrente média no diodo, você pode tirar por essa fórmula aqui, tá? Ou essa fórmula aqui. Beleza? Aí... Professor, só uma dúvida. Pois não. No caso seria tensão média na carga dividido por esse RL. Que seria o RL, desculpa? É a carga. É a carga? Ah, é. Tá vendo aqui, ó? Carga. Vamos ver aqui, ó. RL, ó.
que você vai alimentar aqui, né? Pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, pode ser uma resistência elétrica, né? Então esse RL quer dizer resistência de carga. Esse L vem do inglês load. Então geralmente o pessoal usa RL, tá? Load quer dizer carga, tá? É qualquer coisa que você vai alimentar, tá? Beleza, falou. Aí, pessoal, para fechar esse assunto, tem mais essa consideração ser feita aqui, né? Quando você, então, vai fazer um projetinho de uma fonte, ou você precisa comprar, então, o que você tem que levar em conta? Quando você for lá na Santa Ifigênia comprar o seu diodo, você tem que o quê? Qual que é a especificação que você precisa levar em conta do diodo? Isso aqui, ó, corrente direta máxima. Então, corrente e F de forward máximo. O que é isso aqui, pessoal? É a quantidade, quando o diodo tiver, o que é direto? Direto, quando você faz polarização direta, é quando a chave, quando o seu diodo se comporta como uma chave fechada. Ou seja, né, qual que é a corrente que ele aguenta quando ele estiver funcionando, quando ele estiver polarizado diretamente, quando ele estiver funcionando como uma chave? Qual que é a corrente que ele vai aguentar lá? Né? É o IF máximo. Né? Então, o IF máximo, sei lá, 1 ampere. Né? Então, se a sua fonte é de 1 ampere, quando ele estiver chaveado, chave fechada, ele tem que suportar 1 ampere. Né? E como é que é feito esse cálculo? Por essa continha aqui, ó, que é o quê? Que é a corrente média que vai passar na carga. Ó, a corrente que vai passar na carga é a mesma que vai passar no diodo. Ó, tá? Se eu calculei lá, deu 1 ampere aqui, ó, percebi que a corrente que está passando no diodo é 1 ampere, então quando eu for comprar o meu diodo, o meu IF máximo tem que ser maior que isso aqui. Tem que ser maior do que 1 ampere para ele aguentar. Tá? Se eu comprar aqui de 800 mA, ele vai queimar. Aí você ainda joga uma margem de segurança aqui. Joga uns... Não tem problema, joga aí uns 20, 50% a mais. Né? Compra um diodo lá de 1,5 ampere. Para não ter problema, você sabe que não vai queimar quando ele estiver chaveado diretamente. Então, quando você vai comprar o diodo, você tem que levar em conta a corrente direta máxima, tá? E outra coisa, tensão reversa máxima. O que é tensão reversa máxima? É quando ele estiver funcionando com uma chave aberta, né? Quando você jogar negativo no anodo e positivo no catodo, ele vai se comportar como uma chave aberta. Né? Então, toda a tensão negativa vai ficar aqui, ó. Que é esse gráfico aqui, ó, pessoal. Ó, semiciclo negativo, não vai nada para a carga, porque a chave está aberta, mas essa tensão negativa fica onde? Fica no diodo. Então, ele tem que aguentar esse pico negativo, essa tensão negativa, no diodo, sem ele queimar. Né? E como é que eu faço isso? Ó? É só você ver qual que é a tensão de pico. Lembra que V máximo é a tensão de pico? Então, por exemplo, esse cálculo que a gente fez aqui, eu já apaguei. Então, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Né? Se é reversa, a tensão negativa está todinha em cima do diodo. Então, quando eu for comprar o meu diodo, eu preciso saber qual que é essa tensão aqui de pico, ó, ou a tensão máxima, né?
que ele suporta. Naquele cálculo lá que a gente fez, a gente achou que se a tensão for 127 volts eficaz, a tensão de pico dele é quanto? 180. Então, quando eu for comprar o diodo, ele tem que ser o quê? Tensão reversa máxima do meu diodo tem que ser maior que a tensão de pico, porque senão ele vai queimar. Se a minha tensão reversa máxima do meu diodo for 150 volts, o que acontece? Vai chegar quando ele der 180, ele vai estourar esse diodo, né? Aqui é a mesma coisa, então. Vou comprar então meu diodo, se meu VR máximo tem que ser maior que a tensão de pico. Então já compro aqui, sei lá, uns 250 volts, para não ter problema, para saber que quando tiver no pico negativo ele não vai queimar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Então, legal. Beleza, professor, tranquilo. Valeu. Pessoal, então tá legal, ó. Eu queria então, pessoal, ó, propor esse exercício aqui para vocês, tá? Então, em cima dessas fórmulas aqui, ó, dessas aqui, né, dessa situação, vocês têm condições de fazer esse exercício, tá? Aí eu queria, a gente vai fazer junto, obviamente, o primeiro exercício a gente vai fazer junto, mas eu gostaria aí que vocês pensassem um pouquinho aí, pelo menos uns 5 minutos. Se você quiser já desenvolver aí, ver se você consegue, porque aí você tentando desenvolver, vai te dar dúvida e a gente tira junto, tá? Pessoal, então, ó, 5 minutinhos aí para vocês pensarem um pouquinho. E se alguém tiver alguma dúvida do que eu já passei aí, é só falar. Aproveitando aí, pessoal, para lembrar então, né? Então, toda aula nossa, a gente vai propor aí uma atividade, tá? Até para servir como avaliação aí, caso que é o que vai provavelmente acontecer. A gente provavelmente não vai ter mais aula presencial. Então, a maneira de avaliar o aproveitamento de vocês vão ser essas tarefas aí, né? Então, cada aulinha que eu der, aí, cada aula que for ministrada, vocês vão ter uma atividade. Então, fiquem atentos aí, pessoal, às atividades, né? Eu sempre vou dar o prazo de uma semana para você estar aproveitando o final de semana para fazer exercício. Não vai ser exercício difícil, vai ser muito parecido com o que a gente está vendo aqui na aula, né? Mas procurem fazer os exercícios, pessoal, aí no prazo, tá? Para não ter problema. E se vocês tiverem dúvida aí durante a semana, vocês mandam aí mensagem para mim, aí posta aí uma mensagem. Professor, Pois não? Só uma informação, não queria que tá informando se o diodo é de silício ou se é de germânio? Boa! Então tá aqui, ó. desculpa, não ouvi. Não, mas bem observado, tá? Então, de cara, por essa informação, a gente já pode concluir. Então, foi bem observado. Que a nossa tensão em cima do diodo é 0,7 volts.
Professor, só para deixar anotado aqui, se fosse o diodo, qual que era a tensão que ele... Tá. Esse aqui é de silício, tá? Só para anotação, por favor. Tá. Se fosse de germânio, seria 0,3. Valeu. Tá? Mas só para... Foi legal você ter perguntado isso. Só para ler, é o seguinte, né? Como 95% das aplicações são os transistores de silício, então a gente vai... Exemplo, exercício, a gente sempre vai usar silício, tá? Isso aqui é pouco usado, tá? 0,3 de germânio. Deixa eu colocar aqui, germânio. Beleza, valeu, professor. Falou. Só um minutinho, eu já volto aqui, 2 minutinhos. Já voltei. Professor, eu acho que seu vídeo saiu. Tá, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, só pra... Ô, professor, Pois não. então na bobina 1 entra 127 e na Isso. bobina 2, 12, né?
volts, tá? Sim. Ele está informando para a gente que está saindo 12. Então, para efeito de circuito retificador, a sua entrada no transformador, ela não vai importar. Nessa situação, ela não vai importar. Poderia ser 110, 220, 127. O que vai importar para a gente aí vai ser a tensão do secundário, que são os 12 volts. Tá? Sim. Tá bom. Professor, Oi? no caso, para calcular a tensão média na carga, seria o V máximo menos o BF, é isso, né? Isso, dividido por π. Tem que dividir por π, né? Aqui, ó. Ó, essa fórmula aqui, ó. Tá. Peraí, deixa eu apagar aqui. Só borracha sumiu. Ficou gravado. Cara. Tá. Deixa eu pegar aqui uma. Então, aqui, ó, pessoal. O formulário tá aqui, ó. Tensão média na carga. Para eu calcular a tensão média na carga, tem que aplicar essa fórmula aqui, tá? Então é V máximo menos a tensão do diodo dividido por π. Lembrando que a tensão máxima é quem, pessoal? V eficaz vezes raiz de 2, tá certo? V máximo é igual V eficaz V eficaz vezes raiz de 2. Quem que é a tensão eficaz do exercício? Exatamente. 12 volts. 12 volts é o secundário, 110 é o primário. Então tem essa situação aqui, ó. Quem é que está alimentando o circuito retificador? É o secundário, ó. Só que essa tensão é eficaz. Lembrando, né, pessoal? A entrada do transformador é V eficaz e a tensão que vai sair no transformador também é tensão eficaz. Professor, Oi? eu estou em dúvida em relação à tensão reversa do diodo, suportada pelo diodo. Tá. Então aqui, ó, tensão reversa. Que o diodo vai suportar. É aqui, ó. Isso eu também não estava em dúvida também. Então, tensão reversa, basta o que, ó? Vou achar a tensão máxima, que eu já achei, tá?
máxima, ela tem que ser maior que a tensão máxima que você achou. Você já calculou a tensão máxima? Eu já, professor. Deu quanto? 16,9. Tá, 16,9. Vamos arredondar para 17, tá certo? Então, ó, quando eu for comprar o meu diodo, o meu VR máximo, ele tem que ser tal, a especificação dele, tem que suportar maior que 17 volts. Se você colocar 15 volts, vai queimar. Por quê? Porque eu sei que a tensão máxima de pico que ele chega quando você tem esse circuitinho, quando você tem 12 volts no secundário, né, a tensão máxima de pico que vai passar pelo diodo, que vai ser aquela situação que eu falei para vocês, é o V máximo. O V máximo você calculou, deu 16,9. Né? Então, minha tensão reversa máxima, que o meu diodo tem que suportar, tem que ser superior a esse 16,9. Vamos supor, vamos arredondar 17 volts. Tá? Então, comprando um diodo que suporta uma tensão reversa de 17 volts, eu sei que ele não vai queimar. Beleza, pessoal? Beleza, sim. Professor, boa noite. Boa noite. Professora, a corrente média na carga e no diodo vai ser a mesma? Vai ser a mesma. Perceba aqui, ó. A corrente que está passando aqui, ó. Sim. Vai ser a mesma que passa aqui. Tá? Ah, beleza. Tá. Obrigado. Beleza. Legal, pessoal. Vamos resolver então esse exercício. Vou tentar puxar aqui para a lousa, tá?
Só um minutinho só, pessoal. Estou me perdendo aqui. Ai, cara. Legal. Pessoal, então vamos lá? Vamos fazer junto então, esse exercício? Todo mundo me ouvindo aí, né, pessoal? Deu um probleminha aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Pra ouvir normal. Tá dando para ver legal aí, pessoal? A luzinha? Tá sim. Legal. Então vamos lá, pessoal. O que o cara quer então? Olha, ele deu esse exercício para nós, tá certo? Então, trata-se de um circuito retificador meia onda, porque só tem um diodo, tá certo? Então tá aqui, ó. Meia onda, um diodinho. Aí ele deu o circuitinho pra gente, ele falou que no primário era 110 volts, no secundário tinha 12 volts, estava alimentando uma carga de 680 ohms. Aí ele pediu pra gente o seguinte: nessa situação, quanto é que vai ser a minha tensão média na carga? Nessa situação. Então eu vi lá no formulário que para eu calcular a tensão média, eu preciso fazer o quê? Achar minha tensão máxima, tirar a minha queda de tensão em cima do diodo e dividir por π. Tá? Essa aqui é a formulinha que está lá no formulário. Pessoal, tensão máxima, falei para vocês que é a tensão eficaz multiplicado por raiz de 2. Então a tensão máxima vai ser igual a quem? Quem é que está alimentando o meu circuito retificador ou o meu diodo? São os 12 volts. Tá? Então a tensão eficaz é 12 volts multiplicado por raiz de 2. Se eu pegar isso daí, vai dar 16,90, não é isso que o colega falou? 16,9, professor. 16,9. Professor, estou tirando uma dúvida. Pois não? Se, por um exemplo, o circuito retificador tivesse no primário, aí no caso utilizaria a tensão eficaz seria do primário, né? Não é padrão sempre o secundário, ou é? É que assim, tipicamente, né,
você sempre tem um transformador para abaixar a tensão. Mas o que você falou, nada impede de você jogar na rede direto, né? Então você não teria o transformador. Você teria, né? Você já faria isso aqui, ó. Pegando a sua tomada, já jogava no diodo. Aí você não usa o transformador, aí você joga os 127 volts direto da rede, você já estava jogando no circuito. Mas, assim, não é muito usual não, né? Geralmente, né, essas fontes de alimentação que você tem aí, computador, né? Ou mesmo aqui para você dar carga do celular, né? Então você baixa a tensão, primeiro passando pelo transformador, para depois você retificar o sinal, tá? Porque geralmente o que você vai alimentar aqui, claro, obrigado. né? Geralmente o que você vai alimentar a carga é uma tensão pequena, tá? Então aqui deu 16,9, né? 16,9. Tá. Então aqui, ó, só para ficar duas casas, tá? Vou colocar 16,97, tá? 16,97 volts. Tá? Aí toma cuidado aí na aproximação, você falou 16,9, né? Se for para aproximar, então perceba que 97 está mais próximo de 17, tá? Aí no caso, se você for aproximar aqui, se você for usar só um dígito, o correto é você aproximar para cima. Passou de 0,5, né? 16,95, você já joga para cima. Se for 94, aí você joga para baixo, tá? Oi? Pois não? Então, no caso, é bom usar quatro significativos, né? Não, usa duas casas só. É que o meu tá 4, mas você usando, eu acho que, eu não sei como é que o pessoal de química, de física pede para vocês, mas duas casas decimais já tá, para mim tá excelente, pelo menos na minha disciplina, tá? E usando também uma casa também tá bom também, não tem problema não. Eu só foi dar essa dica aqui, né, de aproximação, né? Sempre que você tiver aqui 16, por exemplo, 94, você arredonda isso daqui para 16,9. Se tiver 16,97, ó, se passou de 5, aí você já arredonda para 17, tá? É regrinha, né? Mas isso aqui é só detalhezinho, tá, pessoal? Um extrazinho. Mas beleza, pessoal. Tensão máxima 16,97. Então, ó, já tenho tensão máxima para jogar aqui. Sei também que no exercício lá, que até o colega chamou a atenção, lá fala que o diodo é de silício. E eu sei que o VF, então, é 0,7 volts. VL 0,7 volts. Então, o que eu vou ter aqui, ó? VDC é igual ao V máximo, que eu achei aqui, ó. Vou tirar a queda de tensão do diodo, que é 0,7. Vou dividir por π. Então, a minha tensão média na carga vai ser quanto? 16,97 menos 0,7 do diodo. Divido por π. 5,178. Então, para arredondar aqui, ó, aqui é 8, então 5,18 volts. Lembrando que essa tensão aqui, pessoal, já é considerada de corrente contínua. Se eu for pegar o meu multímetro aqui, ó, aqui, quando eu colocar o meu voltímetro aqui, eu tenho que colocar em AC. Passou pelo diodo, se eu for colocar o meu voltímetro aqui, ó,
já tenho que mudar a escala para descer. Beleza? Aí, pessoal, ele pede a corrente média da carga. A corrente que está circulando aqui, ó. IDC. Se eu pegar a formulinha aí, ó. IDC. Eu já tenho VDC. Tá? Eu já tenho VDC. Então, ó. VDC sobre RL. Lei de Ohm, né, pessoal? Aqui, ó. Quero IDC. Pego o VDC. Divido por RL. IDC, VDC sobre RL. Quanto vale VDC? Acabei de calcular, ó. 5,18 dividido pelo resistor de carga. Resistor de carga, 680 ohms. 680 ohms. A minha corrente da carga vai ser quanto? 5,18 dividido por 680 ohms. Vai dar quanto? 0,0076. Não vou deixar desse jeito, né, pessoal? Aperta aqui a tecla de engenharia, ó. 7,61. Ó, o 7. 7 passou de 5. Então, com 62 aqui, ó. 7,62. Perceba aqui, pessoal. 10 elevado a terceira. 10 elevado a menos 3. Qual que é a unidade da corrente? Ampere. Quanto vale, pessoal? 10 a menos 3? Mili. Isso. Então, ó, resposta à corrente que vai circular na carga é 7,62 miliampere. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo, Então, tá. professor. Beleza. Então, tá. Então, pessoal, vai para a tensão do diodo. Se eu pegar no... Ó, perceba que a corrente que está passando no diodo é a mesma que está passando na carga. Então, corrente no diodo é igual a corrente da carga. E é igual a quanto? 7,62 miliampere. E para a gente, então, tomar um cafezinho, qual que é a tensão reversa máxima? A tensão reversa máxima na forma fala o seguinte, ó, que a tensão reversa máxima tem que ser maior que a tensão de pico que você achou. Qual que foi a tensão máxima que você achou? Aqui, ó. Tem que ser maior que 16,97 volts. Então, ó, tensão reversa máxima, né? Tem que ser uma tensão superior, vamos arredondar aqui, ó, pessoal, 17 volts. Pode deixar 16,97, fica mais preciso ainda. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo, professor. Então, pessoal, Professor, mostra essa D aí pra mim aí, não tô conseguindo visualizar. Ah, não, foi minha tela que ampliou, foi mal, desculpa aí. tá, beleza. Obrigado. Né? Ó, pessoal, que não vai ter prova, mas isso aqui seria exercício provístico, tá? Pessoal, 8h30 agora. Vamos fazer um intervalinho aí de 15, 20 minutos? A gente retorna? Beleza, vou lá na cantina. Ah, professor, isso mesmo. 2 ou mais 3 rápido alguém lá, cara. Professor, Oi? professor, Pois não. professor, Tô ouvindo. oi. Sim, deixa na tela o exercício aqui, por favor, esse exercício. Mas não tá na tela aí? Não, tá, o senhor vai pro intervalo para deixar. Ah, tá, não, tá, vai ficar aqui. Vai ficar desse jeito. Vai pro intervalo. Tá legal.